Olá a todos, eu sou Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui com o Felipe Fabre, também zootecnista e analista de mercado aqui da Scott. Nesse primeiro Mercado Sem Rodeios do ano, a gente vai trazer um pouquinho do que foi esse cenário essa semana, né? Um mercado ainda meio parado, ainda meio moroso, e também como que foram as exportações em 2023, né, Fabre? Exato, é isso aí, Ju. Olá a todos que estão nos acompanhando. E para resumir o mercado nessa primeira semana do ano, foi um mercado caranguejo, né? Aquele mercado nem para lá nem para cá, de lado. Os compradores tentando exercer uma certa pressão de baixa, principalmente nesses últimos dias dessa primeira semana, mas com poucos vendedores ativos, apesar do atraso com relação à safra de capim, há a possibilidade do pecuarista reter, segurar a oferta de bovinos. Então, um mercado que está tentando, por um lado, colocar uma certa pressão de baixa, mas não tem conseguido exercer, tem sido um mercado bem equilibrado, pelo menos nesses primeiros dias de 2024. Vamos ver até quando esse cenário vai se desenhar. E aí, Ju, você comentou um ponto importante da nossa fala hoje, que é a questão de exportação. 2023 acho que foi marcado como o ano das exportações, pensando no agronegócio como um todo, né? A gente divulgou ao longo dessa semana um Agro no Instante falando sobre a participação do agronegócio com relação à exportação total do Brasil. Chegou a responder acho que cerca de 50% da nossa exportação, e ainda sem considerar os dados finais consolidados de dezembro. E aí, para a gente ter uma ideia de destaque, né, o mercado do boi foi um bom ano com relação à exportação, volumes interessantes para 2023, mas com preços que foram aí bem abaixo do que a indústria assistiu em 2022. Para ter ideia, 2022 foi recorde em embarque, tivemos 2 milhões de toneladas de carne bovina in natura exportadas, e em 2023, nessa reta final do ano, a gente está quase encostando com relação a esses embarques de 2022. Então o volume foi um volume interessante para o nosso país. Frango e suíno teve essa dinâmica também? Como que foi o comportamento nesses mercados? Sim, para frango e suíno, para as duas proteínas, a expectativa foi como você comentou, né? A gente não tem ainda os dados consolidados de dezembro, mas até novembro os números indicam que vai ser um ano bem positivo para a exportação, sendo recorde para as duas proteínas. Falando da carne suína, né? Até novembro, na comparação com 2022, o Brasil exportou em volume 7,7% a mais que 2022. A gente destaca que o que colaborou para esse bom ritmo da exportação da carne suína foi a abertura aí de novos mercados. A gente teve a República Dominicana e o México que abriram mercados em 2023 para carne suína. E, né, apesar da China ter diminuído as compras, ainda segue como o principal comprador da carne suína. E só para também trazer um pouco da ideia de grandeza da exportação de carne suína, né? Com os números consolidados de 2022, o Brasil foi o quinto principal exportador dessa proteína, e as exportações corresponderam a 22% do total produzido naquele ano. Então, só para também trazer uma ideia de grandeza. Já para a carne de frango, também deve ser um ano recorde, como eu já comentei. Até novembro, os números consolidados, a gente também tem um volume bastante superior em relação a 2022. Já na carne de frango, que a gente destaca esse ano, que acabou trazendo um pouco de holofote aqui para o Brasil, foi com relação à gripe aviária, né? O Brasil não registrou nenhum caso em aves comerciais, e isso acabou favorecendo a exportação esse ano e dando um bom escoamento, né? Principalmente pensando aí na precificação das duas proteínas, dando sustentação para esse mercado. Ju, você comentou um ponto que é importante a gente trazer também para o boi, que é a questão de abertura de mercados. Esse ano foi um ano também de abertura de mercados da carne bovina. A gente viu em México, Indonésia, República Dominicana. Então foram mercados que abriram depois de anos. O México foram 12 anos de negociação com o Brasil para a gente poder exportar para lá. E isso acabou beneficiando também, é claro que em termos de volumes. Pensando na carne bovina, ainda não tem um peso tão grande quanto o mercado chinês, mas é sempre bom para diminuir, pulverizar um pouco a questão da dependência que a gente tem hoje, o famoso chino-dependência que a gente vem comentando. E para o próximo ano, para 2024, existe a possibilidade de outros mercados, com destaque, olhando para a carne bovina aqui, o Japão e Coreia do Sul, de entrarem no rol de mercados que o Brasil vem atender.
Pode parecer no primeiro momento que são mercados relativamente relevantes, mas eles figuram dentre os 5 maiores compradores de carne bovina do mundo. Então, são mercados que têm um peso com relação à demanda interessante para o nosso país. Então, é entender agora daqui para frente, em 2024, como virá essa expectativa pensando no mercado de carne bovina. E para frango e suíno a gente enxerga com bons olhos também essa abertura de mercado que ocorreu em 2023 para diminuir a chinodependência, né? A carne suína chegou em determinados momentos ali durante a crise da peste suína africana no país a representar 60% do volume exportado, pensando aí como destino. Hoje já trabalha abaixo disso, então a gente vê uma diminuição, mas mantendo ainda um patamar interessante de exportação. E é claro, é sempre bom a gente ter essa diversificação, conseguir atender melhor novos mercados, né? Exatamente. E a BPA, né, a Associação Brasileira de Proteína Animal, indica para as duas proteínas, tanto o frango e o suíno, que 2024 deve aí ser um ano, continuar sendo um ano positivo para exportação e dando um alívio aqui no mercado interno, pensando em escoamento da produção. Show. E aí pensando em grãos, né? Esse que é um outro foco também que foi no mercado, olhando para as nossas duas principais culturas no país, soja e milho. Com relação à soja, nós assistimos um ano de bons volumes sendo exportado, volume recorde já em novembro, 98 milhões de toneladas foram exportadas pelo nosso país, sem considerar os dados de dezembro. O Brasil notoriamente vai exportar mais de 100 milhões de toneladas, com a China sendo o grande carro-chefe com relação a essa demanda. Outros fatores também colaboraram, né? Nós tivemos na safra 22-23 uma produção recorde que diminuiu o preço, ficou mais interessante para o comprador externo puxar soja aqui do Brasil ao invés de puxar do mercado norte-americano. A Argentina com quebra de produção por lá, também favorecendo a exportação de derivados de soja aqui pelo mercado brasileiro, farelo e óleo de soja. E aí o destaque positivo é o milho. O Brasil nunca havia sido o principal exportador de milho do mundo e em 2023 assumiu esse posto, superando o mercado norte-americano. Então, por que isso? Nós tivemos uma conjuntura macro muito forte que beneficiou o Brasil. A guerra russo-ucraniana ela acabou beneficiando o nosso país com a abertura da China à compra do nosso milho em novembro de 22 e de lá para cá a China dominou as compras de milho brasileiro. Então hoje a China representa aí cerca de 25 a 30% da exportação de milho do Brasil. O Brasil está chegando à casa de 53 milhões de toneladas, considerando os dados de dezembro, os parciais até a última semana que a SECEX divulgou. Então, é um movimento interessante para se pensar dentro dos próximos anos. Por quê? Há um crescimento da produção de etanol de milho no país, um crescimento da exportação, o Brasil se consolidando com relação a esse cenário, e a nossa produção para 2023 e 2024 vindo com um nível abaixo das expectativas iniciais. Fatores que devem dar sustentação aos preços, pelo menos, para o próximo ano safra, né? Então, vamos ver como que vai se comportar esse mercado ao longo de 2024. Exatamente. Acho que era isso, né, Fábio? Não sei se tem mais alguma coisa para completar. Não, pessoal, era isso. Só desejar a todos um ótimo 2024, né? E sigam nos acompanhando. Para todos nós, um ótimo 2024, com muito trabalho aí pela frente. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Até a próxima.